Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e esse vídeo vai ser o desabafo de uma filha. Esse vídeo é parte de um grande exercício que eu venho praticando, que é o de ressignificar minha relação com meu pai, e acho que o Dia dos Pais só deixou isso ainda mais forte na minha cabeça. Eu acho que absolutamente todo mundo tem uma história de família que é um pouco mais delicada. Um irmão, uma tia, um sobrinho, um primo, enfim. Família, no geral, costuma ser uma ferida que a gente tem muito aberta. E meu caso delicado, com certeza, é a minha relação com meu pai. Acho que quem pegou desde os primeiros vídeos do canal viu todas as fases disso. E é muito louco, porque conforme eu fui crescendo, o tempo foi passando e eu fui descobrindo a cultura do meu país, parece que todas aquelas coisas iam se conectando, sabe? Parece que quanto mais eu entendi o que acontecia da porta pra fora da minha casa, fazia sentido o que acontecia da porta pra dentro também. Minha relação com meu pai é uma coisa que eu sei que eu vou demorar muitos anos pra cicatrizar, porque é uma coisa que tá comigo desde sempre. São questões que vieram comigo e com a minha existência desde cedo. É óbvio que elas vão demorar pra ir embora. Mas nesses últimos meses eu percebi que não adianta eu só sentar e esperar, sabe? Porque não vai passar. Faz uma semana que eu comecei o hábito de anotar os meus sonhos assim que eu acordo, e eu percebi como eu ainda sonho muito com meu pai, ou como eu ainda sonho muito com uma figura masculina. E na terapia também a gente tá bem nessa fase de lapidar todas essas heranças que isso deixou em mim, pra realmente a gente conseguir investigar e curar essas coisas de uma vez por todas, sabe? E eu já voltei muito mexida do meu mochilão, das férias que eu tirei. E aí eu voltei direto pra isso, sabe? Foi muito maluco. O ponto é que eu tô tentando trabalhar as minhas expectativas e as minhas interpretações em relação ao comportamento do meu pai. Porque eu tô nesse momento em que eu aceitei e entendi que sim, eu posso conversar e influenciar ele até um comportamento que eu acho mais saudável, o que é muito justo e que a gente melhorou absurdos em relação ao que já foi nossa relação um dia. Mas que eu não tenho controle sobre o que ele faz. O comportamento dele é responsabilidade dele. E a melhor coisa que eu posso fazer por mim em relação a isso é olhar pra dentro e revisitar tudo aquilo que ainda envolve a minha relação com meu pai. Mas eu tenho controle sobre como eu posso perceber as diferentes sensações que eu sinto em cada uma das ocasiões em que a gente se encontra, quais são as interpretações que eu tenho e, principalmente, quais são as expectativas que eu tinha em relação à paternidade. Porque, olha, sendo muito honesta, eu coloquei meu pai no papel de vilão durante muito tempo só porque ele não era o que eu esperava que ele fosse. Isso não é justo nem pra mim e nem pra ele. E cada uma vai viver esse processo de um jeito. Já tive fases em que eu só queria que ele me aceitasse, já tive outras fases em que eu só queria evitar ele a qualquer custo. Em outros momentos eu achei que não, realmente a gente vai ter que manter a distância porque isso não tá me fazendo bem. E hoje eu tô num momento que eu sinto que eu só quero entender como que a gente chegou até aqui. E é claro que eu quero motivar ele a falar mais sobre o que ele sente, eu quero que ele conte a cicatriz dele que eu ainda não vi, quero jogar a conversa fora, quero ter uma relação de pessoas normais. E eu acho que essa é a grande questão do que eu tô vivendo agora, sabe? É de tirar o Pedro do papel de pai e priorizar tudo que ele viveu antes de mim. Porque ele já era uma pessoa completa antes de eu nascer. Teve a história dele, pais pernambucanos, o Grajaú, a natação, os amores, sabe? Ele era uma pessoa completa. Ele é muitas coisas além de meu pai. A minha relação com meu pai foi pura loteria. Poderia ser qualquer outra pessoa. Eu nasci e nós somos apresentados. Ninguém seleciona a família por interesses em comum. Tá todo mundo vulnerável a esse tipo de coisa. Generalizando bastante, nosso comportamento tende a ser ou o oposto dos nossos pais ou exatamente como nossos pais. Em qualquer conversa que você tenha na sua vida sobre absolutamente qualquer coisa, em algum momento aquela pessoa vai mostrar alguma influência que ela teve em relação com a família. Família é o nosso primeiro repertório do que é ser humano. São nossos primeiros exemplos, nosso primeiro contato com as pessoas. E isso marca a gente pra sempre. Eu acho, inclusive, que eu devo ter sido uma paciente super típica da minha psicóloga, porque isso é uma coisa muito comum, que passa de geração em geração. É parte de uma cultura que negligencia completamente a saúde mental. E vai ensinando isso de pai para filho, e isso vira uma bola de neve, cara. Porque a gente já é educada a partir das distorções dos nossos próprios pais. E eu não quero, pelo amor de Deus, que pareça que eu não gosto do meu pai. Eu amo meu pai. Nossa relação, apesar de ser muito complicada, é muito forte e muito bonita. E eu sinto muita falta do carinho dele quase todos os dias. Mas eu acho que quando a gente traz as nossas vulnerabilidades, não importa o quanto você ama sua família ou o tanto que eles fizeram por você. Você não precisa ignorar as cicatrizes que a sua família deixou em você.
Isso não vai resolver o problema. Eu não quero botar culpa em alguém. Não é sobre culpa. Não é sobre em quem tá errado nessa história. Não é sobre isso. Isso não vai resolver o problema. Você tem que viver essa dor, validar ela, entender de onde ela vem, por que ela vem e se perdoar por isso. Perdoar você, perdoar sua família. Só assim você vai conseguir ficar bem. Eu já fiz aqui no canal o exercício de perdão que eu fiz na minha terapia. Eu vou deixar o card aqui, porque de verdade foi um divisor de águas na minha vida. Aquele exercício foi muito importante pra mim. E eu indico pra todo mundo que tem, assim, algum rancor ou alguma mágoa, sabe? E de tempos em tempos eu tento fazer aquilo de novo, porque é um exercício, né? E agora eu tô tentando ver esse processo com mais tranquilidade, com mais compreensão, com menos julgamento, não porque eu transcendi, mas porque eu já vivi a raiva, foi parte do meu processo e tá tudo certo se o seu processo for só esse, ou se você estiver nessa fase do processo. Nosso processo não tem que ser igual. Mas é que nessa fase que eu tô agora, eu tô realmente me esforçando pra ver um macro, todo o contexto da nossa vida. Eu fico muito mais confortável tentando entender o que tá sobre minha responsabilidade. O que nesse 50% de relação pai-filha, que é meu, eu posso fazer sobre isso. Porque de verdade, eu cansei de apontar o dedo na cara do meu pai e ficar falando tudo que eu acho que ele faz de errado. Ele é um adulto. É óbvio que eu vou conversar muito com meu pai, que eu tenho muita esperança no diálogo e que eu quero que esse seja o nosso incentivo, mas eu tô com uma sensação de desgaste em relação a isso agora, sabe? E acho que depois de fazer terapia, a gente ganha uma compreensão maior sobre o porquê das pessoas se comportarem da forma que elas se comportam. E no fim, quase todo mundo só se comporta de acordo com incentivos ou dores que tiveram em algum momento. E isso se aplica da pessoa mais gentil à pessoa mais violenta que você conhece. É aquela história do crioulo. Até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. As pessoas só estão tentando se sentir validadas, se sentirem acolhidas e manifestam isso da forma que elas acham que é certo. Infelizmente, a cultura do que é ser homem, do que é ser pai, já estava pronta quando meu pai nasceu. Já estava pronta quando ele foi pai. Ele só queria reproduzir o mesmo herói que ele foi pro pai dele. E é isso, de geração em geração. Então, seja emocionalmente, profissionalmente, amorosamente, tá todo mundo querendo, só no fim das contas, sentir que tá fazendo o que é certo. Só que a gente faz isso com base no nosso repertório. E como diz o Carl Rogers em Tornar-se Pessoa, inevitavelmente eu vou me comportar de uma forma que eu não me orgulho. A gente vai inevitavelmente ser inconveniente, hipócrita, meio ridículo, fazer umas coisas meio assim, vergonha alheia. Isso vale pra mim, pra você e pra absolutamente todos os membros da sua família. E eu não tô falando pra você, olha, releva tudo que seus pais fizeram, porque eles são só pessoas. Não. Muito pelo contrário. Vive toda essa dor, respeita ela, entende ela, bota tudo pra fora. Não adianta evitar nenhum sofrimento, cara. Sempre que você evita um sentimento, ele volta com juros lá na frente. Não vale a pena. Bota tudo pra fora. Mas entender que meu pai não tá aqui pra atender as minhas expectativas de paternidade me deixa em paz. Me tira uma culpa muito grande, uma cobrança enorme que eu botei nele. Meu pai é uma pessoa genial. Ele é super articulador, ele é muito visionário, tem todas as coisas incríveis dele. É uma pessoa completa. Ele me ensinou coisas que eu nunca vou esquecer, que estão muito associadas à generosidade, à disciplina, enfim, coisas que são super importantes. Ele é uma pessoa ótima. Ele só não tem as mesmas prioridades que eu. E eu demorei demais pra reconhecer isso. Eu cansei de brigar. São 22 anos de um botando a mão na cara do outro, falando como o outro deveria se comportar e tentando se provar, sabe? Como se fosse uma competição. Isso machucou muito a nossa relação. E hoje a gente tá penando pra conseguir resgatar uma coisa que a gente mal teve, que é o simples contato. Eu fiquei esperando ele um dia acordar e magicamente priorizar as mesmas coisas que eu e ser uma pessoa exatamente como eu gostaria que ele fosse. E eu perdi 10 anos. Foram 10 anos que eu preferi estar certa do que ter a companhia de uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Eu não quero assumir culpa disso. Eu não acho nem que exista um culpado em relação a isso. Eu acho que é uma relação que se construiu toda muito errada. Mas eu quero responder pela minha parcela de responsabilidade. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou ressignificar tudo isso? Como que eu vou lidar com a possibilidade dele, inclusive, nunca atender as minhas expectativas? Essas últimas semanas, com todos os sonhos que eu tive, isso ficou muito claro pra mim. Eu acho que no Dia dos Pais, por eu estar lá, por estarem os meus irmãos, por eu lembrar muito de como era a nossa infância, isso só transbordou. A vida toda eu achei meu pai extremamente intolerante, mas eu fui
extremamente intolerante com meu pai a vida toda. O que isso diz sobre mim? O que eu posso fazer com isso? Hoje eu percebo que durante muito tempo na nossa relação, eu me vi nessa posição de querer virar o jogo. Eu queria muito provar pra ele que eu também conseguia. E eu consegui, mas esse não era o problema. Era só um sintoma. O que eu queria de fato? Que ele sentisse orgulho? Que ele sentisse medo de mim? Que ele me desse carinho? O que motivava essa competição? Eu queria ser boa como ele? Eu queria ser a salvadora da família? Eu queria ser só vista? Eu cansei de me sentir violenta, de me sentir combativa em relação ao meu pai. Eu vivi muito a raiva, ela fez completamente parte do meu processo, eu respeito muito isso, mas isso não me curou nada. Cultivar mágoa ou rancor de uma pessoa só faz mal pra gente, não faz mal pra ela. Tá na nossa cabeça isso. E por mais louco que seja falar isso nesse vídeo, nesse clima, nessa semana, tá tudo tão louco, eu sinto que a única coisa que eu tenho pra oferecer é um amor que promova a liberdade. Por mais óbvio que isso seja. Onde eu não tenho que ficar me provando capaz, onde eu sinto que eu tenho autonomia sobre as minhas próprias escolhas, onde eu não me sinto culpada por tudo aquilo que eu poderia ter sido. Terry Crews disse uma coisa sobre paternidade que me marcou muito, que é: você não pode amar e controlar alguém ao mesmo tempo. E eu sinto que isso vale tanto pra mim quanto pro meu pai. E eu acho que é só isso que eu posso oferecer agora. A possibilidade de tentar uma paternidade que não é incrível, mas que é possível, que é real. Olhar pro meu pai e pra mim com humanidade, conviver num espaço que é saudável pros dois, sem que nenhuma das partes tenha que se violentar pra isso. É voltar pro amor da escolha e da liberdade, porque com casais a gente cuida e tem mais atenção, porque a gente sabe que pode perder, mas com o pai não. A gente sempre acha que é pra sempre. Mas eu decidi que eu quero prestar mais atenção em como eu manifesto meu afeto, porque eu quero ser uma filha possível. É isso. Um beijo e paz.